Ela era um encanto, mas não só um encanto da família. Ela era um encanto de todos os vizinhos. Ela tinha sempre no rosto um sorriso pronto para qualquer um que passasse. Ela era a própria alegria, aos 8 anos de idade. Ela estava brincando de esconde-esconde, ali pelo bairro, tranquilo, onde ela sempre morou. Nasceu ali, começou a ser criada ali. 8 anos de idade. Mostra a imagem para mim. Olha aqui, põe na tela, por favor. Aí você tem o rostinho. O rostinho de uma criança que encanta a todos. Ou melhor dizendo, encantava. Exatamente isso. A família, de repente, percebe que ela já não estava aparecendo mais, corre para aqui, corre para ali, e há uma notícia, um corpo encontrado, com várias perfurações, vários pontos roxos e um corpo violado sexualmente. Exatamente isso, aos 8 anos de idade. Bom, aí começa uma busca pelo criminoso. E o que ocorre? Na busca pelo criminoso, a polícia vai, percebe que ela tinha um afeto absoluto por outras crianças, amiguinhas, filha do vizinho. E a polícia vai atrás para tentar fazer essa ligação de amizade. Mas começa a desconfiar do vizinho. Vai até o carro do vizinho e no carro são encontrados objetos sujos de sangue e uma calcinha, exatamente da menina. Bota no ar. Angélica Barbosa Romasco, 8 anos, vítima de um criminoso cruel. Não tem como falar, não dá pra acreditar numa coisa dessa, não tem o que falar. Não tem, te juro, não tem. Sabe quando você não entende o que aconteceu? Não dá pra entender. A menina brincava em frente à casa dela por volta das 9 horas da noite desta quarta-feira. Angélica escolheu uma garagem escura para se esconder. Mal podia imaginar que o local escondia uma cilada. Coisa de 5 minutos que ela subiu para trocar o outro neném, a menina desapareceu. A família fazia o boletim de ocorrência de desaparecimento quando chegou a denúncia na delegacia sobre a localização do corpo de uma menina, num terreno baldio em Cidade Tiradentes, no extremo leste de São Paulo. Era o corpo de Angélica, encontrado com várias perfurações, a maioria na cabeça, hematomas no pescoço, braços e mãos e sinais de violência sexual. Havia ainda um tipo de cordão de nylon nos braços e pescoço da criança. Não tem palavra, cara. Você é um monstro. É um monstro. Não tem o que falar, é um monstro. Uma testemunha disse à polícia que viu um carro modelo Monza passar pelo terreno baldio em atitude estranha. Um veículo igual ao do vizinho de Angélica. A gente tava procurando a menina, né? Aí, como ela tava brincando de esconde-esconde, aí o tal do Babu falou que o capô do carro dele tava aberto. Aí nós falamos, a única esperança que a gente tem, o porta-mala, né? A única esperança que a gente tem da menina ele ter saído, o porta-mala batido, e ela tava lá dentro. Tanto quando ele chegou, a gente falou, moço, veio todo mundo pra cima do carro, né, Gi? Aí, tipo, eu falei, moço, abre o carro. Aí ele não queria abrir. Aí eu falei, abre esse capô desse carro. Aí eu e ela olhamos e não vimos nada. Só que ele ficou muito nervoso. Ele ficou muito bravo com a gente. A polícia foi avisada, mas o dono do carro não chegou a ser procurado na hora. Tinha uma testemunha que tinha visto um Monza no local do acontecido. Aí nós relatamos para o delegado lá que nós tínhamos procurado dentro do Monza aqui na rua, ele não deu atenção. Quando outra equipe de policiais chegou na garagem alugada pelo dono do veículo, a surpresa. Uma calcinha infantil, um alicate e o banco de trás do carro, tudo sujo de sangue. Além de um rolo de cordão de nylon igual ao que foi encontrado no corpo da menina. É da Angélica! Do local onde o carro foi deixado,
até a casa da vítima, há uma distância de apenas 3 casas. Aqui na frente estão os parentes da menina Angélica. A gente vê tios. Senhora? Ele não quer falar. A senhora também é parente da Angélica. Então eles não querem. Ela está muito abatida, ela não quer falar nada. A senhora é tia Não, dela? Eu não sou tia, eu cuidava deles. Ela ia trabalhar, eu cuidava dela. Os dois, entendeu? Mas eu sou muito amiga desde a avó dela. A gente sempre cuidou dela aqui. Foi uma pessoa que a gente ajudou sempre. E a Angélica morava aqui? Morava aqui. A Angélica mora aqui e a mãe dela trabalha, o pai fica aqui, tem o horário de vir da creche, depois ela ia para a creche e ia para casa de uma senhora que ela cuidava. O principal suspeito do crime é o dono do carro, o porteiro Andrius Vieira Batista, de 34 anos, pai de 4 filhas. Uma delas, inclusive, brincava com a Angélica na rua. Estava em casa fazendo a lição com ela e ela saiu para brincar 10 minutos e fui para casa desse monstro aí. Você conhecia ele? Conhecia, eu entrei já na casa dele. Ele brincava, minha filha brincava com a filha dele. O departamento de homicídios foi atrás do suspeito no trabalho dele, mas o homem não foi encontrado. Na casa onde mora, a informação é de que depois de guardar o carro na garagem nesta quarta-feira à noite, Andrius foi dormir e acordou cedo, dizendo que ia trabalhar. O assassinato da menina deixou o bairro em choque, inclusive as amiguinhas da Angélica. Porque ela era muito minha amiga, né? Deixa eu dizer uma coisa. Este é o criminoso segundo a polícia. Coloca lá. Nós estamos com a mãe da criança que vai nos contar, também tia, tudo, que vão nos contar exatamente o que aconteceu. Mas a primeira pergunta, que eu tenho certeza que também é a sua dúvida, né, é saber se a polícia já localizou o criminoso. E quem vai nos dizer isso, que está ao vivo, é a Merie Gervásio. Boa noite, Merie. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Não, por enquanto, o principal suspeito desse crime monstruoso, o Andrius Vieira, ele ainda não foi encontrado. 4 testemunhas, 4, enfim, pessoas que estão ajudando aí a solucionar este caso, estão no DHPP. Daqui a pouco a repórter Fernanda Burger vai trazer mais informações a respeito da investigação. E aqui no IML Leste, Marcelo, ainda está o corpinho da Angélica, de apenas 8 anos. Daqui a pouco ele será transferido para o cemitério Carmozina, na Zona Leste, e os familiares estão aqui tratando desta transferência. E apesar de toda a dor, de todo o choque, de todo o sofrimento, a Tatiane, mãe da Angélica, concordou em falar conosco. Tatiane, foi muito pouco tempo, né, que a Angélica ficou desaparecida, né? Vocês notaram a falta dela muito rápido e vocês desconfiaram desse vizinho. Por quê? Seu marido viu algo suspeito? Viu ele no carro se movimentando, ele achou que ele estava usando droga, que ele é usuário de droga. Só que tinha alguma coisa dentro da gente que insistia da gente permanecer perguntando se ela estava ali, se ela não estava. Insisti, perguntei pra menininha, ela falou que não tava. Depois ele abriu o portão, saiu com o carro com tudo. E a vizinhança toda gritando, chamando ela não aparecia. Aí depois ele voltou, a gente pediu pra ele abrir o carro, ele saiu todo nervoso do carro, sem camiseta, carro batido, todo sujo de lama. Vocês foram até a garagem, né? Só para que as pessoas em casa, Marcelo, possam entender, a casa da Tatiane fica em determinado ponto e 3 casas depois é a casa do suspeito. Então, quando eles deram falta da menininha, quem percebeu, inclusive, foi o filho mais novo, Marcelo, de apenas 2 anos, perguntou pela Angélica, todo mundo saiu de casa em casa buscando a Angélica. E o seu marido foi nesse momento que ele foi até a casa do Andrius, né? E percebeu uma movimentação estranha dentro do veículo. Vocês acreditam que ela tenha sido torturada, violentada ali muito perto de vocês, então? Sim, ali, e a gente sem poder fazer nada, sem poder escutar nada, porque ali naquela casa onde ele estava tinha um labirinto. O dono daquela casa fez um labirinto absurdo, que não dá para ouvir nada, não dá para escutar nada. Foi tempo dele fazer isso com a minha filha e fugir com ela. Para abandonar o corpo a 4 quilômetros de distância num terreno baldio. Isso, que uma testemunha visualizou ele fazendo isso, ligou para a delegacia, que foi lá que eu descrevi a roupa dela, foi lá que eles
encontraram ela. Você teve condições de ver o corpo da sua filha? Não. Não, ainda não vi ela, como é que ela tá. Não me deixaram ver. Que relação a família de vocês tinham com esse homem? Ele era vizinho, mas ele brincava com as crianças ali fora? Ele brincava com a Angélica? O que tá foragido, não. O outro tinha uma menininha da idade da minha filha, que minha filha brincava, tava sempre ali na rua, sempre de olho, olhando, elas brincando. E o outro não. O outro, eu cresci com as irmãs dele. Não, com do Andros. Cresci com as irmãs dele, a gente conviveu junto e tudo. De vizinhança, nunca aconteceu isso. Nunca imaginava que algo do tipo pudesse acontecer. Não. Só que o celular do Andros foi encontrado na residência numa última vistoria da polícia e uma imagem da Angélica foi encontrada no celular dele, o que pode levar a gente a acreditar que ele já vinha observando a menina. Sim, e ela não estava nem saindo por esses dias na rua, não estava deixando ela sair. Era da escola para casa, quando ela não ficava em casa, ela ia pro balé, ela ia ter uma apresentação semana que vem, que ela estava ensaiando. E só foi ontem que eu deixei ela brincar e ontem aconteceu isso. Um tempo curtíssimo que ela ficou sozinha. Foi, que eu cheguei do trabalho, ela estava em casa fazendo lição com o pai dela. E outra informação que também surgiu agora, depois com as investigações em andamento, é que o plano era não só pegar a Angélica, mas pegar também uma outra criança que estava ali. Conta essa história para nós, Tatiana. O que você descobriu? Então, a outra menininha, vizinha dele também, chegou em mim e falou assim que escutou ele planejando com outra. Você carrega o carro, vai ser duas, vai ser uma, você já separou as coisas. Ela contou tudo isso para a mãe dela. Ela tem a idade do meu filho, ela tem 8 anos. Só que ela entrou. E eu não tive tempo de pegar minha filha. A outra criança foi chamada antes? Foi. Pela mãe? Pela mãe. Poderia ser as duas, poderia ser a outra, mas foi minha filha. Bom, situação muito complicada. A família, como a gente está vendo aqui, está em choque. Ao lado está a tia, a Ana, que, enfim, né, do mesmo jeito que a mãe também está sofrendo muito. Tinha como filha também, né, Ana? É, tinha. Era minha menina linda. Eu amava ela muito, 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 muito. Não tinha motivo para fazer isso com ela, gente. Não tinha. Era muito boazinha, meiguinha, toda delicada. Amiga de todo mundo. Boa filha, estudiosa. Não tem motivo, gente. A gente não encontra motivo para que esse monstro fez com ela. Que a gente pode caracterizar ele como um monstro, né? Um monstro. Ele torturou, ele violentou. Machucou ela muito, muito. O que contaram pra vocês? Meu marido falou que o rosto dela estava todo... Ela teve traumatismo craniano, teve hemorragia, teve sufocamento, parada respiratória. Foi muito difícil, gente. Tá muito machucada. Tá. Vocês não têm noção a dor que a gente tá sentindo. Vocês não têm noção. Foi. Marcas de queimadura? Foi, ele queimou ela todinha com cigarro. Ele é um monstro, não dá pra falar dele que ele é um monstro. Ele não é um ser humano, ele é um monstro. Tomara a Deus que achem ele. Tomara a Deus que achem ele. E ele pague pelo que ele fez com ela. Essa é a nossa torcida, né, Marcelo? Para que ele seja preso e seja punido quanto antes. Eu já volto com você, Miri, só um minuto, porque você imagina, né? Ele pega a criança, esse aqui, ó, põe na tela para que todo mundo possa ver, porque numa dessa, alguém vê, já liga para a delegacia do bairro, liga para o 190, esse é o homem procurado, ele usou para machucar a criança, cigarro, além da própria força de adulto, cigarro para machucar, ele também usou um alicate, além de faca, enfim, tudo isso ele usou. Obviamente, uma pergunta que ficou no ar é se em algum... Cadê a Meri? Deixa a Meri aqui para mim. Uma pergunta que é preciso ser feita, né, é a seguinte. Em algum momento, a família da menininha, essa família teve alguma briga com esse homem? O pai da Tatiana teve alguma briga com esse homem? Isso é uma coisa importante, por quê? Porque aí o que me parece é o seguinte, é muita violência, correto? Porque não era só o abuso sexual e matar a criança.
Queimar a criança com cigarro é uma tortura. Apertar ela com alicate é uma tortura. Não era só uma questão da violência sexual por si só e depois matar. Era também uma punição. Por isso é que eu pergunto, teve alguma briga alguma vez? Eu fiz esse questionamento também, a resposta foi que não. Deixa eu confirmar com a Tatiane. Vocês chegaram a algum momento a ter conflito? Porque você disse que era amiga das irmãs dele. Sim, eu cresci com ele. Que justificasse essa violência toda? Não. Cada um no seu canto. Não tinha nem tempo de nem falar com ele. Seu marido nunca brigou com ele? Não, nunca brigou com ele. A gente saía de manhã, voltava e saía no outro dia de manhã. Rotina de sempre. A gente não tinha nem tempo de falar. Você foi maldade, crueldade gratuita. Sim. Crueldade, corta pra mim. Crueldade gratuita. Ora, na outra ponta eu tenho a Fernanda Burger. A Fernanda Burger está com o delegado do caso, com o delegado Itagiba. E ela tem todas as informações, eu acho até que o Itagiba está aí com ela, enfim, para dizer cadê o criminoso. E agora nós vamos saber o seguinte, nós vimos o sentimento da família, a dor da família. Agora nós vamos ver o caminho que a polícia está trilhando. Porque se a mãe diz que jamais brigou com homem, e aquele crime ali tem requintes de tortura, a crueldade, além da violência sexual, a morte, mas antes de matar, ele torturou a criança. Fernanda Burger, antes já vou dar boa noite para o Itagiba, boa noite para a Fernanda, por favor. Marcelo, boa noite. Esforço total da Polícia Civil para encontrar o Anderson Vieira Batista, que tem 34 anos. O porteiro foi visto pela última vez hoje, às 8h30 da manhã. Várias equipes estão na rua em busca desse criminoso. Inclusive, uma equipe acabou de chegar da casa dele, encontrou diversos objetos que foram apreendidos. Faca, o computador dele, várias garrafas de cerveja vazias que, segundo a polícia, foram consumidas por ele e pelo Alexandre, que já está detido ontem à noite, antes desse crime bárbaro. Doutor, vocês estão muito perto de pegar o Anderson? Sim, hoje quase nós pegamos, porque infelizmente antes da nossa chegada, ele já alegou que estava com a mão muito inchada para o patrão dele, entregou o controle remoto da empresa e foi embora imediatamente. Então ele já sabia que vocês estavam atrás? Sim, exatamente, já sabia que alguma coisa ia estourar contra ele, estava muito nervoso, muito agitado, né? Então ele simplesmente falou para o patrão encarregado da empresa que ele precisava ir embora, que ia no médico, que ele estava com a mão muito inchada, o que estava aqui foi comprovado, né? E a partir dali ele saiu, não deu mais retorno, né? E não passaram alguns minutos, os nossos policiais chegaram, mas ele já tinha ido, infelizmente. Doutor, um homem sem passagem pela polícia, emprego fixo, que cresceu nesse bairro, capaz de cometer um crime desse tamanho, por quê? Olha, não tem explicação, Marcelo. Nós estamos acostumados com esse tipo de crime, mas esse foi um dos mais escabrosos que nós já vimos, um dos mais violentos, né? Maldade pura contra uma criança de 8 anos. Inconcebível, tá? Nós estamos fazendo de tudo, já recebemos determinação dos nossos superiores, doutor Isabeta, doutor Brazek, no sentido de que vamos capturar esse indivíduo o mais rápido possível. Eu aproveito, faço até um alerta para ele, que se entregue, porque não vai ter trégua contra ele. O Alexandre tem envolvimento nesse crime? Olha, estamos apurando o envolvimento do Alexandre até agora. É um fato difícil de ser avaliado, né? Ele está negando, mas nós estamos trabalhando aí, conseguindo testemunhas e quem sabe até no decorrer da noite aí a gente sabe, tem mais alguma novidade. A Angélica, ela foi morta, ela foi torturada ali na garagem mesmo, onde o Anderson deixava o carro, na casa do Alexandre? Olha, provavelmente num canto da garagem, ou provavelmente também é uma dúvida dentro do carro, por dentro do carro havia sangue também. O que vocês encontraram dentro do carro e ali na garagem? Olha, dentro da garagem estava o celular desse indivíduo, né, que fugiu, né, sangue, né, e dentro do caso também, inclusive, a calcinha da vítima dentro de uma luva, estava lá. Então não há realmente como ele negar esse crime. Obrigada, Marcelo. Ok, doutor Itagiba, eu concordo plenamente, e aí é por isso que eu sempre digo, tem que ter pena de morte. Estou dizendo isso há mais de 2 meses ou 3, quando eu finalmente, né, decidi que sou a favor de pena de morte. Antes eu não era, porque eu achava que o Estado não podia ser assassino do assassino, quando eu penso que tem gente que não tem recuperação,
não há a menor possibilidade de recuperação. Porque, como disse o doutor Itagiba, a questão é muito simples. Não era o ato só da violência sexual, a morte em si, mas durante a violência sexual tiveram várias torturas, de alicate a marcas de cigarro. Não é isso, doutor? Exatamente. E acreditamos, Marcelo, que o instrumento do crime foi o próprio alicate, porque havia sangue, né? Ele golpeou a menina várias vezes, né, com esse alicate, causando profundas lacerações. Ok, doutor, eu já volto com o senhor e volto com a Fernanda.